Escolha do futuro. As dúvidas de hoje serão as certezas de amanhã. Uma rúbrica Escolha do consumidor. Olá, Mariana. Olá, Bem-vinda às nossas instalações. Muito obrigada, José. Já sei que estuda marketing, não é? É verdade, estou a tirar o mestrado de Marketing Research e CRM na nova IMS e bem. hoje venho aqui para conhecer um pouco a escolha do consumidor. Ora, cá estou à disposição. José, sei então que todos os anos avaliam diversas marcas com uma escolha do consumidor. A minha pergunta é, já que envolvem tantos consumidores, como é que definem que consumidores é que vão avaliar que marcas? Bem, isso é um processo que nós fazemos de forma independente. Fazemos através de empresas de estudos de mercado. Por uma razão, não queremos estar de alguma forma envolvidos no processo metodológico e queremos só ser nós auditores do próprio processo. Portanto, nós acabamos por criar e conceber, criar e desenvolver as ferramentas para dar a voz ao consumidor e depois entregamos isso a empresas de estudo de mercado especializado. A forma como o fazem é simples. Nós estamos sempre a falar de consumidores com afinidade às categorias em avaliação. Portanto, se estamos a falar de bancos, enfim, são pessoas que têm contas de bancos. Estamos a falar de automóveis, têm que ter carta de condução e automóvel. Se estamos a falar de papas para bebés, estamos a falar de famílias que têm bebés. Enfim, embora os bebés ainda não possam opinar, mas também há formas de perceber se aderem ou não a um determinado produto. E, portanto, a resposta a essa questão é simples. Estamos sempre a falar de consumidores com afinidade às categorias, porque eles é que sabem o que é que querem desse consumo que fazem. E quanto tempo é que demora esse processo? Ou seja, desde que definem que marcas é que vão avaliar até à publicação dos resultados? Estamos a falar de um processo que vai aí de 4 a 5 meses. A primeira fase do processo ocorre em junho, tem a ver com o focus group, perguntar aos consumidores o que é que querem das respectivas categorias. É um processo que leva sensivelmente 15 dias, não muito. Depois há um segundo processo em que questionamos a um painel online cerca de 1.500 consumidores, face a esses atributos que saíram, o que é mais e menos importante. É um processo que leva para aí 3, 4 semanas. Depois temos ali uma fase em que envolvemos as marcas para saber a sua opinião face às metodologias que vamos usar, os concorrentes que vão ser avaliados, porque são sempre avaliados os key players de cada categoria. E depois entramos no processo de avaliação propriamente dito, em que se avaliam todas as marcas em todas as categorias. Estamos a falar entre 700 a 900 marcas por ano e esse processo leva por vezes 3 meses. E há processos categorias em que é fácil fazer a avaliação, há categorias em que é extremamente complicado. Um exemplo disso é, por exemplo, quando nós estamos a falar de a reparação de vidro automóvel. Nós temos, as empresas dos mercados, que andar a identificar consumidores que têm problemas no carro, nos vidros dos carros. Já houve anos em que, por exemplo, era um carro nosso da organização que circulava pelo país e ia-se partindo o vidro e fazendo, e, portanto, há processos mais lentos que outros. Nós estamos a falar, no final disto tudo, de cerca de 220 mil testes com consumidores, o que é muita coisa. Claro. E depois como é que as marcas sabem se foram eleitas como a escolha do consumidor? Como é que funciona? Há uma regra para isso. Escolha do consumidor é só um. É aquele que tiver a conjugação entre a nota de satisfação, ou seja, a satisfação com estes atributos todos, que no caso da escolha do consumidor escolhemos sempre os 10 principais, conjugados com aquilo que é a intenção de compra ou de recomendação, ou seja, a prescrição do consumidor face à marca. Na sua categoria, a marca que tiver a melhor classificação é a escolha do consumidor e é a única. Depois dos resultados serem publicados, é normal nós vermos as marcas a partilhar essa informação. Sim, através dos vários canais. Existem dados, e fazendo aqui uma comparação entre outbound marketing e inbound marketing, que nos indiquem quantos são os consumidores que pesquisam quais é que são as escolhas do consumidor antes de comprar? Bem, nós sabemos uma coisa, sabemos que primeiro, os consumidores têm cada vez maior informação e cada vez recorrem mais aos instrumentos que têm ao seu dispor
para perceber mais sobre as marcas, sobretudo quando estão a consultar novas marcas. E entre isso há desde portais que dão esse tipo de informação, a informação que está disponível nos próprios sites das marcas, nas redes sociais, etc. Portanto, nós hoje podemos fazer essa triagem de uma forma muito fácil. O que nós temos é uma ideia de que apenas 40% dos consumidores fazem esse tipo de trabalho antes de optar por uma marca. No comércio online, calhando o número é um bocadinho bem acima disso, porque, enfim, ainda há um conjunto como não temos um contacto físico com a marca, com os produtos, com os serviços, há uma necessidade de sabermos um pouco mais, sobretudo quando estamos a fazer uma nova compra numa nova plataforma online. Portanto, eu diria que podemos partir dessa base dos 40%. Obviamente não são esses 40% que vão ver se é a escolha do consumidor. A mais-valia da comunicação como escolha do consumidor é que, ao comunicar, eu, marca, que ganhei, ao comunicar que sou a escolha do consumidor, eu estou a ganhar e a reforçar um capital de credibilidade, de notoriedade e até de intenção à compra muito superior do que se não fosse, por uma razão simples. O consumidor olha para aquela marca e, quando havia a escolha do consumidor, ele acaba por rever-se nessa eleição. E nós estamos a falar de uma marca, de uma escolha do consumidor que é conhecida em cerca de 90% dos consumidores que ligam a este tipo de prémios. E, portanto, isso por si só já nos dá indicadores bastante interessantes daquilo que são as vendas e aquilo que é o contributo do selo para as marcas. Tem também a categoria Escolha Sénior. É verdade. Como é que surgiu a necessidade de criá-la? Nós temos duas categorias que foram... há segmentos da escolha do consumidor que acabam por ser, ora, um pedido do próprio mercado, ora, uma antecipação daquilo que são tendências. No caso da escolha sénior foi um misto. Nós antecipámos que o mercado sénior é um mercado que tem comportamentos completamente diferentes daquilo que é o consumidor tradicional, e às vezes há pequenas coisas que nós não reparamos, só quando avançamos na idade é que vamos reparar. Uma delas é, por exemplo, um site para um público sénior tem que ser, na sua estrutura, completamente diferente daquilo que é para um público não sénior. Nomeadamente em termos daquilo que são os tamanhos das fontes, as cores, etc., porque a nossa visão, por exemplo, vai perdendo características. E, portanto, esse é um dos aspectos. O caso da escolha dos profissionais, por exemplo, e aí antecipamos que haverá cada vez maior comunicação e serviços direcionados a séniores e que faria sentido ter uma escolha sénior. No caso da escolha dos profissionais, por exemplo, foi o mercado que nos pediu, ao dizer nós queremos também uma ferramenta para o business to business que não se revê numa escolha do consumidor porque tem outro tipo de características. Portanto, a escolha sénior, a escolha dos profissionais e outras escolhas que vamos criando, nomeadamente a escolha ética e sustentável, que temos agora em curso, tem a ver com isso. Ou é o mercado a pedir, ou somos nós a antecipar aquilo que o mercado irá pedir, e, portanto, às vezes temos que esperar pelo momento certo para lançar esses projetos. José, agora passando de um target sénior para um mais jovem, gostava de terminar a nossa conversa com uma questão relativamente ao TikTok. Em janeiro de 2020, esta rede estava no ranking das redes sociais mais utilizadas em Portugal, com cerca de 12% dos utilizadores. No início deste ano, esse número passou para 29%. Estão as marcas portuguesas atentas a esta evolução? Eu acho que as marcas estão todas, não só as portuguesas, como a nível mundial, atentas. As marcas têm a dificuldade em penetrar nessa rede. É uma rede com um público muito específico, muito jovem. É uma rede onde funciona sobretudo tudo aquilo que é fun, e às vezes até com um caráter de humilhação em relação ao outro, e nem sempre as marcas posicionam nesse campo e têm dificuldade a entender. Nós próprios já pensámos muito em como envolver-nos no TikTok. Agora, não é um caminho fácil. Há marcas em Portugal que o fizeram, enfim, não com grande sucesso. Agora, assim como o TikTok e outras redes que vão aparecer depois do TikTok,
Nós temos que pensar sempre bem qual é o público da rede e depois como é que nos posicionamos na própria, no caso do TikTok, que é um público muito jovem, ou nós temos uma comunicação muito fã e conseguimos trabalhar, por exemplo, é fácil trabalhar no TikTok, se calhar, com uma marca como a Molinex, uma marca como a Decathlon. Nós, escolha do consumidor, a brincar com essas marcas. Uma marca como a Vorten. Marcas que têm um posicionamento e uma abertura para entrar por esse campo. É impossível pensar em comunicar no TikTok com marcas do setor financeiro, não é? Seguros, bancos, crédito ao consumo, porque estamos a falar de, primeiro, um conteúdo que é muito sério, tem que ser trabalhado de forma séria, e depois por um público que logo à partida, pela forma como vive, pela cultura em que está a ser criado, é adverso a esse tipo de instituições, porque tem uma determinada ideia que são instituições que não trabalham para ele, e, portanto, é uma área com cuidado a ser tratada. José, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer Eu que conhecê-lo a si e à escolha do consumidor. Desejo-lhe uma boa carreira na área do marketing. Precisamos de profissionais no futuro com essa pertinência de questões e, portanto, do nosso lado estamos abertos a tudo aquilo que são colegas do futuro do marketing para os esclarecermos devidamente. Espero que sim. Muito obrigada, José. Obrigado, Mariana.